Olá, sejam bem-vindos ao canal E a História. Quando a gente pensa em Deodoro da Fonseca, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Provavelmente aquela clássica, né? O militar sério, em cima de um cavalo, o grande herói que proclamou a República e deu um fim ao Império. Mas e se eu disser que o pai da República, na verdade, nunca quis que ela existisse? Vamos mergulhar juntos na história complexa desse fundador, digamos, um tanto quanto relutante? Pois é, essa frase aí foi dita pelo próprio Deodoro. É de cair o queixo, né? O homem que se tornaria o nosso primeiro presidente achava que a República seria uma verdadeira desgraça. Isso bagunça tudo. Nos leva direto para a pergunta central de hoje. Como é que o militar, tido como um dos mais leais ao imperador, virou o cara responsável por derrubar a monarquia? Então, vamos começar com essa imagem que todo mundo conhece, a versão dos livros de história. Deodoro é pintado ali como o pai da República, aquele líder militar forte, decidido, que num ato de pura bravura deu o pontapé inicial para uma nova era no Brasil. Essa é a narrativa tradicional, a do herói. E olha, essa imagem de herói não surgiu do nada, não. A vida do Deodoro foi totalmente dedicada ao exército e ao império. Ele nasceu numa família em que todos os 7 irmãos eram militares. Quer dizer, ele foi criado desde pequeno para servir a coroa. E a sua atuação na Guerra do Paraguai foi espetacular, ele virou uma lenda dentro das Forças Armadas. Ele era, na essência, um produto e um pilar de sustentação do sistema imperial. Agora, vamos virar a página porque aqui a história fica ainda mais interessante. Longe de ser um revolucionário que sonhava com a República, Deodoro era um monarquista convicto. E mais, um amigo pessoal do imperador Dom Pedro II. Essa parte que transforma tudo num grande quebra-cabeça. Isso aqui praticamente desmonta a ideia de um Deodoro que conspirava por uma república. A lealdade dele não era só profissional, era algo pessoal. Ele tinha um respeito e uma amizade enormes pelo imperador. A família inteira dele era uma base militar da monarquia. Para ele, a honra, a estabilidade do Brasil, tudo isso estava diretamente ligado à figura do imperador. E se ainda resta alguma dúvida, essa frase que ele mesmo disse é brilhante. Ela mostra exatamente quais eram as ambições dele. Ele não sonhava em derrubar governo nenhum. Ele sonhava em chegar no topo, dentro daquele governo. Cantar no império como um galo na torre era ter poder, prestígio, ser ouvido, tudo debaixo da bandeira do império. Então, a grande questão é, o que diabos aconteceu? E agora a gente chega no momento da virada, o ponto de ebulição que jogou esse monarquista convicto bem no centro de um golpe republicano. E não foi uma conversão de ideias que levou anos, foi uma explosão de acontecimentos. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que é que explica essa reviravolta tão radical? Como um homem com todo esse histórico de lealdade se vira contra tudo aquilo que ele sempre defendeu? A resposta não está numa coisa só, mas numa verdadeira tempestade perfeita. Foram basicamente 3 gatilhos. Primeiro, a tal da questão militar. Os militares se sentiam humilhados, desprestigiados pelos políticos civis, os casacas, como eles chamavam. Segundo, uma rivalidade pessoal gigantesca. Deodoro simplesmente odiava o primeiro-ministro, o Visconde de Ouro Preto. E o golpe de misericórdia, a fake news. Na noite do dia 14 de novembro, Deodoro, que estava doente, em casa, foi convencido por conspiradores de que ia ser preso. Aquilo foi a gota d'água. Ele não marchou no dia 15 para proclamar uma república, mas sim para derrubar um governo que ele via como inimigo pessoal. Com tudo isso na mesa, a história se dividiu. Deodoro não é uma figura fácil de entender, preto no branco. E existem basicamente 2 grandes lentes que a gente pode usar para analisar ele. E isso ajuda a gente a entender por que o legado dele é tão debatido até hoje. Olha só que contraste. De um lado, a visão positivista, a mais tradicional, a narrativa contada pelos vencedores. Ela pinta o Deodoro como um herói movido por ideais, o salvador da pátria que trouxe ordem e progresso. Do outro, a visão revisionista, que é mais moderna e crítica. Ela o enxerga como um homem movido por raiva, por brigas pessoais, um político que não tinha habilidade nenhuma e que foi manipulado, acabando por trair as próprias convicções. São 2 interpretações completamente diferentes do mesmo cara. Essa citação aqui resume perfeitamente a visão tradicional. Nessa lógica, Deodoro não é só um homem, ele é quase um instrumento da história, a força necessária para garantir que a passagem do império, visto como atrasado, para a república moderna, acontecesse sem caos, sem anarquia. Ele vira um símbolo, quase uma força da natureza. E aqui, o outro lado da moeda. Essa perspectiva desmonta o herói. Ela o retrata não como um homem de ideais, mas como um cara doente, irritado, pressionado.
Ele teria tomado uma decisão no calor do momento para derrubar um inimigo, e só depois é que essa ação foi vestida com a roupa de proclamação da República. E aí, como é que a gente deve se lembrar do Deodoro? A verdade é que o tempo dele no poder foi tão turbulento e cheio de contradições quanto o dia em que ele chegou lá. A questão continua no ar. Ele foi um herói, um traidor do imperador, ou só uma peça no jogo de outras pessoas? E aqui vem talvez a maior ironia de todas. O homem que fundou a República foi também o primeiro a tentar dar um golpe de Estado contra ela. É isso mesmo. Em 1891, menos de 2 anos depois da proclamação, ele fechou o Congresso. Foi um ato autoritário que criou uma crise tão gigante que ele foi forçado a renunciar para evitar uma guerra civil no país. O final da vida dele foi bem melancólico, na verdade. Deodoro morreu se sentindo abandonado, traído pela república que ele, mesmo que sem querer, ajudou a criar. Pensa só, um homem que passou a vida inteira servindo a uma instituição, o exército, e a um regime, a monarquia, para no fim da vida se ver como um estranho no novo sistema que ele mesmo inaugurou. A história de Deodoro da Fonseca é um prato cheio pra gente pensar, não é? Se essa análise profunda te fez refletir, se curtiu essa viagem pela história do Brasil, não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo e, claro, se inscrever no canal E a História. E fica a pergunta no ar pra gente continuar pensando: Deodoro foi o homem certo na hora errada ou seria ele o homem errado na hora certa que acabou mudando para sempre o destino do Brasil? A resposta talvez fique em algum lugar aí no meio, entre o herói e o traidor.